Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Instagram da Juliana Flores, a essa nossa primeira live de conteúdo que a gente está desenvolvendo especialmente para vocês aí que nos seguem. Então, assim como nós, vocês devem ser apaixonados por flores e plantas. O meu nome é Carol, eu faço parte aqui do time da Juliana Flores e hoje eu que vou estar apresentando essa live aqui para vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou explicar um pouquinho, né, sobre esse projeto que a gente criou aqui na Juliana Flores das lives de conteúdo. Na verdade, assim, o nosso intuito é trazer um pouquinho mais de informação sobre todo esse universo das flores, abrir um espaço mesmo de bate-papo, de troca de informações, de conteúdo, tudo isso relacionado a flores. Então, a gente vai convidar especialistas cada dia sobre algum assunto em específico. Então, alguém que entende muito sobre alguma flor em específico ou sobre alguma técnica relacionada ao cultivo das plantas, como cuidar e tudo mais. E aí, para começar, a gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais para saber qual era o primeiro assunto que vocês queriam ver aqui. E aí, o assunto vencedor foi as orquídeas, né? E aí, a gente pesquisou quem seria essa pessoa ideal para falar com a gente sobre as orquídeas. E aí, chegou pra gente o nome da No Figueiredo, que muitos de vocês que seguem a gente já devem conhecer, porque a No é a nossa parceira já faz bastante tempo. Então, todas as novidades que a gente tem aqui, de flores, de plantas, de lançamentos, a gente manda em primeira mão para ela. Ela sempre recebe com muito carinho aí, compartilha com vocês, dá a opinião dela. A gente tem essa troca bem bacana com ela. A No é paisagista, ela também é palestrante, então ela tem bastante propriedade aqui para estar falando com vocês e trazer um pouquinho dessas informações. No final da live, a gente vai também abrir umas perguntas que a gente já deixou aí no formulário do Instagram, uns dias antes da live acontecer, para vocês mandarem quais eram as principais dúvidas, né, as principais curiosidades que vocês queriam saber sobre as orquídeas. E também, quem for assistindo aqui, que for surgindo de dúvida, pode ir mandando, que a No vai responder pra gente. Então, vamos chamar a No aqui, para ela se apresentar também, já dar um alô pra gente. Acho que a No já tá online aqui, né? Na live. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, o pessoal tá ouvindo bem? Acho que sim. Agora sim. Tudo bom, não? Tudo bom e você? Que delícia a gente se falar, nem que seja virtualmente, né? Já que não dá para ser pessoalmente. Verdade, agora tem que ser assim, né? Mas tá ótimo. Eu vi que você já Pois é. recebeu as orquídeas que a gente mandou aí. Já, olha que lindas! Deixa eu até sair da frente aqui para mostrar. Lindas, uma mais linda que a outra. Minha casa tá em festa. Ah, que bom. Eu tô com as orquídeas aqui atrás também. Não sei se tá dando pra ver muito bem, mas eu tô com as mesmas orquídeas que a gente te mandou aqui decorando também. Que legal, tá lindo aí também. Nossa, quer se apresentar aqui pro pessoal, contar um pouquinho mais de você? Então, bom, pessoal, eu sou a No Figueiredo, eu sou paisagista, sou youtuber. Na verdade, eu trabalho no YouTube, no Instagram, tenho um blog também, né, um site que eu falo de plantas. Há muito tempo que eu já estou trabalhando com isso, né? A minha formação, na verdade, não é paisagismo, eu sou formada em marketing, mas a minha mãe era paisagista, ela trabalhou a vida inteira com isso, então eu cresci vendo ela no meio das plantas, né? E estando sempre em contato com elas e tal. Depois que o meu filho nasceu, eu senti que eu tinha que mudar um pouco de área. Eu precisava, né, estar um pouco mais em contato com ele e eu queria também ter mais um contato com a natureza, né? Eu sentia uma coisa, uma falta desse contato mesmo, né, com as plantas e tal. E aí eu comecei a trabalhar com ela e comecei a estudar cada vez mais, fiz uma pós em desenho ambiental e arquitetura da paisagem, e aí começou a pintar essa coisa de participações na TV, e eu no site, e aí cada vez mais eu fui me aprofundando e vendo que eu tenho um jeito para explicar para as pessoas, né? Acho que para traduzir um pouco do botaniquês, né? Da coisa um pouco mais difícil dos livros, para uma linguagem mais acessível para as pessoas, né? Então, hoje aqui está sendo um prazer, obrigada pelo convite, pela confiança, falar um pouquinho sobre as orquídeas, né? As orquídeas que a gente vai abordar hoje são as orquídeas
que a Juliana Flores trabalha, né? Que são as orquídeas mais fáceis e mais conhecidas, né? De serem cultivadas. Lógico que existe uma infinidade enorme de orquídeas, não vou entrar nessas mais complicadas, porque não é o tema hoje, tá? Então a gente vai falar das mais comuns, né? A mais comum hoje em dia são essas duas, né? Que são as orquídeas Phalaenopsis. Pra ver aqui? Acho que cabendo todo mundo aqui na tela. As orquídeas Phalaenopsis, elas são basicamente comumente conhecidas como orquídeas de apartamento. Elas são muito fáceis de serem cultivadas, tá? E elas aguentam essa condição assim de não ter tanta luminosidade. As orquídeas em geral, elas não gostam de luz direto nelas. Elas gostam de uma luz mais filtrada, mas essas orquídeas em especial, elas aguentam esse ambiente mais de apartamento, que tem menos luminosidade do que geral, né? Primeira coisa, quando a gente recebe a orquídea, ela tá lindona no vaso, tal, né? Nesse arranjo todo lindo, não sei o quê. O que a gente faz? A gente rega as folhas dela. A gente não precisa regar o substrato, a gente rega a folha. Pode vir, por exemplo, com um borrifador, né? Eu acho que vou ter que tirar ela daqui de dentro. É isso que eu ia perguntar. A primeira coisa que a gente faz, a gente deixa na embalagem ou a gente já tira da embalagem que vem com a orquídea? Olha, você pode até deixar na embalagem, mas é importante você regar ela. E não é para encharcar ela, tá? Você rega um pouquinho. Tem que imaginar o que essa orquídea passou para chegar até aqui, né? Então, ela foi produzida lá no produtor, numa estufinha, com as condições ideais de água, de luz, de tudo. E aí ela chega, ela foi provavelmente para um distribuidor, foi adquirida, depois ela foi para Juliana Flores, depois ela foi transportada até a sua casa e aí finalmente ela chegou, né? Então, tem um tempo que demorou tudo isso, né? E essa planta ficou meio como um dormindinho, assim, né? Como se ela tivesse um soninho ali, quietinha, esperando até chegar no destino final dela. Então, a gente não pode afogar ela de água. Então, a gente pega e dá uma borrifada. Deixa eu tirar aqui, para vocês verem. Olha, dá uma borrifadinha nas folhas dela, tá? Não precisa regar muito o substrato, não. É só as folhas que a gente vai regar. E aí, você pode até voltar com ela de novo para esse cacholinho que ela tava. Você volta com ela para esse cacholinho. E amanhã, no dia seguinte, você vai lá e rega ela de novo, tá? É importante a gente regar um pouquinho por dia e não encharcar ela, nem deixar aquele monte de água acumulada embaixo, né? Porque do jeito que fica aqui, se a gente jogar água com um regador, por exemplo, vai cair, vai ficar empoçadinho, né? Nesse papel celofane, vai ficar empoçada ali e às vezes tem raiz saindo por baixo. E se a raiz ficar em contato com a água, ela vai acabar apodrecendo, né? Lembrar que essas orquídeas, essas todas que estão aqui, com exceção da Cymbidium, mas as orquídeas Phalaenopsis, chuva de ouro e tal, elas são orquídeas que elas nascem no tronco da árvore, né, na floresta. Então, qual é a situação que elas gostam? Elas gostam dessa luz filtrada pelas folhas e também gostam dessa umidadezinha, assim, né, que tem na floresta. Imagina a floresta, né? Você entrar numa mata, não sei o quê. É umidozinho, mas não é uma coisa encharcada, né? É uma situação gostosa, confortável e tal. E ela vai absorvendo essa umidade pelas folhas e um pouquinho pela raiz. Mas ela não fica encharcada, né? Mesmo quando chove, se for uma chuva torrencial, não é aquela chuva que fica encharcada ali, porque ela está presa no tronco. Então a raiz, a água passa, ela absorve um pouquinho e a água escorre, né? Então a gente não pode deixar essa Você nunca vai borrifar água na flor direto, é sempre lá na raiz.
na folha e um pouquinho na raiz. Isso. Tá, Espera só um pouquinho, deixa eu acender uma luz aqui que eu tô achando que tá um pouco escuro aqui em cima de mim. tá bom. Acho que tá um pouco melhor, não tá? Uhum, tá melhor. Tá. Então, a flor, a gente não mexe, tá? Tá. A gente só borrifa as folhas e joga um pouquinho no substrato. Enquanto ela tá florida, bonitona, a gente põe ela para enfeitar dentro de casa, né? Você pode pôr na sala, onde você quiser, de preferência um pouquinho perto de uma janela que receba luz, tá? Não super perto, não precisa estar colada na janela, até porque se estiver muito colada, essa janela pode emitir muito calor e pode ser ruim para a planta, tá? A orquídea ela gosta de uma situação de luz um pouco mais filtrada e de um ambiente mais ventilado, né? Lembrando de novo que ela fica no tronco da árvore, então ali é ventilado, né? Não é um lugar abafado. Tanto que Não, os tem pessoal vasos... perguntando se a água que a gente joga na folha é frente e verso da folha ou não? Como que é? Não precisa ser frente e verso, não. Você dá uma borrifadinha assim e pronto. Não precisa ser frente e verso, não. Tá? Aí, enquanto ela tá bonita, você só vai borrifando água ali, dia sim, dia não. Uma coisa boa para a gente saber se a gente precisa regar ou não é observar toalha no banheiro e roupa no varal. Quando a toalha e a roupa secam rápido, né? Você lavou a roupa, você tomou um banho, dali a, sei lá, 1 hora, 2 horas já tá seco. Você fala, opa, tá quente ou tá muito úmido, né? Ou tá muito seco. Então, Uhum. a planta vai precisar de mais água, né? Quando o contrário, tá frio como hoje, né? Frio, meio chuvoso e tal, provavelmente a planta não vai precisar de água, né? Então, é um bom indicador também para a gente saber se precisa regar ou não precisa regar, Legal essa tá? dica da toalha. É interessante essa dica, é uma dica bem fácil, né? Para a gente Uhum. lembrar. Então, enquanto ela tá bonita, você deixa ela dentro de casa, enfeitando a sua casa, beleza? Quando acabar a floração, o que a gente faz? Primeiro, a gente tira o arame, né? Normalmente, porque o que acontece? Na natureza também, a flor não nasce toda empinadinha assim para cima, né? A planta, vamos supor, a árvore está aqui, a planta está aqui, a folha, ela cai, a flor cai para baixo, né? E aí, é assim que ela fica na natureza. Para vender para os produtores, para a gente enfeitar a casa, né, é interessante que ela fique assim bonita para cima, aparecendo e tal. Fica muito melhor do que se ela estiver caída para baixo, né? Então, o que Uhum. os produtores fazem? Eles colocam uma haste de madeira ou uma haste de metal para a planta crescer apoiada nessa haste, né? E ficar bonitona do jeito que a gente está vendo aqui. Então, primeira coisa, quando a gente acabou a floração, a gente vai tirar essa haste, né? Para não ter o perigo da gente machucar o olho, né? Alguma coisa. E vai podar a haste floral lá embaixo, pertinho da onde ela nasce, tá? O mais perto da onde você conseguir. Chegar com uma tesoura. Usar uma tesoura sempre bem limpa e bem afiada, né? E aí você joga alguma coisa ali para selar aquele corte. Então, você pode jogar, por exemplo, canela em pó, você pode colocar pasta de dente, pode colocar até um pouquinho de esmalte, só alguma coisinha para selar esse cortezinho que a gente fez ali na haste floral. Por quê? Porque se ficar aberto, pode entrar algum bichinho ali, ou pode entrar um fungo, uma bactéria, e aí a planta fica doente, né? Então, para evitar Uhum. isso, a gente faz esse cortezinho. E aí, a gente vai adubar a planta, né? Porque para ela florir, ela gastou bastante energia, né? É um esforço danado que ela faz para florir. Então, a gente vai repor o que ela consumiu, né, com a floração. E aí existem alguns tipos de adubo, né? Eu gosto muito de usar os adubos mais orgânicos, né? Que, por exemplo, o Biocache, que pode ser qualquer uma dessas marcas, ou a marca que você encontrar no mercado. E a gente usa
uns porta-adubos, assim como esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Tá vendo? Uhum. É um porta-adubo, você abre isso aqui e coloca o adubinho aqui dentro. Aqui acho que já tá, deixa eu ver se dá pra ver na câmera. Tá vendo tá o adubinho aqui dentro? Dá pra E ver. aí a gente coloca isso no cantinho do vaso, perto da borda do vaso. E toda vez que você for regar a planta, você joga um pouco de água aqui. E aí essa água, ela vai passar, ela vai meio que fermentar aqui, porque isso aqui é um adubo orgânico, e vai liberar um pouco de nutriente para a raiz. Se você quiser fazer algo mais forte, existem umas linhas, como por exemplo essa aqui da Forte Orquídeas, que tem manutenção, crescimento e floração. Né? Manutenção, acho que é esse aqui. Manutenção, crescimento e floração. Então, você vai colocar, por exemplo, o de manutenção depois que ela acabou de florir, né? E depois você vai colocar o de crescimento e aí você vai alternando. Agora, é importante a gente lembrar que é sempre melhor a gente colocar menos adubo do que mais adubo. Porque tem aquelas pessoas que ficam também alucinadas com a adubação e querem colocar adubo direto, e vai tuchando adubo ali, e aí você pode até intoxicar a planta. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? É melhor a gente não colocar todo dia, coloca uma semana um, na outra semana você coloca o outro, né? E vai alternando os adubos e uma quantidade sempre pequena, tá? Não demais. E aí procura um local que tenha bastante luminosidade, mas que não bata sol direto para colocar a sua orquídea, tá? E aí você pode também observar como é que está o substrato dela e, se for o caso, replantar. Tá? Existem, hoje em dia, já tem uma... Cadê o vaso aqui? O xaxim original, que era o que a gente usava, né? O xaxim, ele entrou em extinção. Porque o xaxim era o caule de uma samambaia, que chama samambaia sul, que nascia aqui nas matas brasileiras direto. Só que aí o que aconteceu? As pessoas iam lá, tiravam e não replantavam. E é uma planta que ela tem um crescimento muito lento. Então demorava muito tempo para ela ficar num tamanho bom para ser usada como vaso. E as pessoas iam lá, tiravam e não replantavam, até que entrou em extinção. Então agora está proibido, não pode mais usar o xaxim original. Né? Uhum. E aí tem o que tem de melhor no mercado hoje em dia é esse vaso de xaxim de palmeira, que ele é feito com fibra de palmeira, né? Não é mais a fibra da samambaia sul, mas ele reproduz as condições do xaxim original. E aí você pode colocar, você pode plantar, ela tem também um substrato que é da mesma linha, que também é feito com a fibra da palmeira, que é assim, é o mais legal para as orquídeas, né? Esse vaso, ele não tem tanino, ele não tem cola, ele vai deixar a planta respirar, né? As raízes respirarem, e ele também tem um pouquinho, uma grossurinha aqui na parede, ele vai absorver um pouco de água e a planta vai conseguir absorver essa água também conforme ela for necessitando. Então, isso evita com que a gente fique regando tanto, né? Tenha que se preocupar em regar direto a planta, tá? Essa preferência para esse sachim que você está mostrando, a gente faz só depois que a gente faz a primeira poda? Isso. Enquanto ela está florida, no momento que a gente recebeu ela assim, linda, maravilhosa, florida, a gente deixa ela lá, tá? Não mexe com ela, só dá água para ela, não precisa dar adubo, não precisa dar nada. Deixa ela bonitona, florida na sua casa, enfeitando e tal. Aí depois que acabar a floração, aí a gente faz o replantio dela. E sempre quando a gente vai fazer o replantio, a gente, ao contrário das plantas ornamentais, normais, né? A gente, por exemplo, as plantas normais, eu sempre falo que é ideal a gente colocar sempre num vaso maior do que a planta. Né? Quanto maior, dependendo da planta, quanto maior o vaso, mais ela tem espaço para crescer, se desenvolver, soltar novas mudas, se espalhar e ficar bem bonita. No caso da orquídea, não, a orquídea ela gosta de vaso menorzinho. Então a gente vai colocar ela num vaso um pouquinho maior só do vaso que ela tá. A gente nunca vai colocar num vaso muito maior, esperando que ela vai crescer tudo aquilo, porque ela não vai.
ela vai se sentir insegura ali, né? Ela precisa ficar num lugar que ela se sinta confortável, aconchegada e firme naquele espaço, né? Então, às vezes, no plantio, você pode até colocar uma estaquinha, como um hashi, aqueles de comida japonesa, ou um bambuzinho daqueles que a gente usa para churrasco, né? Para fixar bem a planta, se ela não ficar fixa na hora que você for fazer o transplante, para ela se sentir bem ali, porque ela não pode ficar balançando no vaso. Se ela ficar balançando no vaso, ela vai ficar insegura e não vai demorar muito para começar a soltar raízes e tal. Uma outra dica muito interessante para a gente fazer é a gente usar água oxigenada. Sabe aquela água oxigenada 10 volumes que a gente usa para limpar machucado? Para até meu filho vira e mexe, bota sangue pelo nariz, então para limpar, né? Porque às vezes faz uma meleca na cama, vai lençol, cobertor, travesseiro, vai tudo. Você coloca aquela oxigenada ali, ela dá uma borbulhada, né? E tira o sangue. A gente pode usar, por exemplo, meio litro de água filtrada e 2 colheres de sopa de água oxigenada e borrifar as folhas e a raiz da orquídea também. Principalmente nesse primeiro momento, quando ela chegou em casa, né? Porque essa água oxigenada, ela vai ajudar a planta a sair do estresse hídrico. Porque ela estava num estresse, né? Você imagina todo o percurso que eu estava contando, né, agora há pouco, que ela saiu e foi, o caminhão, não sei o quê, demorou um tempo até ela chegar na nossa casa. Então, isso ajuda também ela a se recuperar mais e até a soltar novas raízes. Então, a gente pode usar esse truque da água oxigenada até uma vez por semana. Legal. Fala, que você tá com um cara que vai perguntar alguma coisa. Não, é que o pessoal tá perguntando, mas quanto tempo essas flores vão ficar assim bonitas em casa? Qual que é o tempo normal de uma orquídea ficar lá florida, bonitona, até ela começar a murchar e a gente ter que fazer todo esse processo? Olha, as orquídeas phalaenopsis, elas duram bastante, tá? Eu já tive orquídeas em casa que duraram 60 e até 90 dias florida, tá? É assim, dura bastante mesmo. É lógico que depende da condição que a gente está cultivando, né? Se a gente estiver regando ela direitinho, se ela tiver com uma luminosidade boa, ela vai durar bastante tempo, né? E aí depois, se a gente fizer esse carinho, né, que eu estava falando, a gente dá um adubinho para ela, deixa ela numa condição boa de luminosidade, num lugar não muito abafado, né, um lugar que seja ventilado, não precisa ser aquela ventania, mas um lugar que tenha, né, uma boa brisa ali e tal, ela vai florir novamente, né? Então, daqui a um ano, ela provavelmente vai florir novamente. E aí a gente vai ficar super feliz, né? Que já tá durando mais de 4 meses, então se cuidar direitinho, eu acho que, né, a duração dela é boa. Sim, sim. Então é super importante a gente levar isso em consideração, porque eu já vi muita gente pegar e a hora que acabou a floração joga a orquídea fora, né? Gente, maior pecado, não façam isso, né? Continue cuidando dela, porque ela vai florir novamente. Se você não tiver espaço na sua casa, se você, por exemplo, morar num apartamento, veja lá com o zelador do seu prédio, que às vezes pode ter alguma árvore, né, no prédio, você pode amarrar ela no tronco da árvore também e ela vai florir. Ela vai ficar no lugar ideal, porque ela demora para florir de novo depois da primeira floração? Geralmente demora um ano para ela florir novamente. Às vezes tem que ter até paciência. Esse pessoal não tem muita paciência, por isso que acaba jogando fora. Acha que morreu, mas não, demora mesmo. Demora mesmo, demora mesmo. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas ela vai florir de novo, né? Ela vai ficar com aquelas folhas. O que é importante é a gente tirar a haste que está seca e aquele, né, arame feio, porque realmente fica com um aspecto meio feio a planta. Sim. Né? Com a cara de que morreu, sei lá, mas não morreu, porque as folhas estão verdes, né? As folhas estão verdes, ela continua ali produzindo fotossíntese, né? Respirando, porque as plantas, elas fazem muito mais do que só produzir flor, né? Elas também estão retirando o gás carbônico do ambiente, elas estão devolvendo oxigênio para a gente, elas estão, né, fazendo fotossíntese, então elas têm outras funções também, né? Além de enfeitar, que é uma coisa muito bacana, né?
No, a gente comentou sobre que a flor começa a murchar, né? Tudo o que acontece. Mas o pessoal tá perguntando quando a folha da orquídea começa a ficar meio murcha. Por que isso acontece e o que a gente faz? Tá. O que pode ser? Pode ser que a pessoa não esteja regando adequadamente. Então, pode ser um excesso de rega, ela começa a ficar murcha, aí a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu não estou regando muito. Aí a pessoa joga mais água ainda e às vezes acaba afogando ela. E pode ser que ela esteja sendo cultivada num lugar muito abafado, né? Então, por exemplo, eu no começo eu cultivava aqui em casa, eu tenho uma bancada bem na frente da janela que recebe o sol da tarde. E ali fica muito quente. Então, não é o lugar ideal para orquídea, né? Eu deixava elas dentro de um cachepô e ainda perto dessa janela, que era um lugar muito quente, muito abafado. Então, elas começavam a enrugar as folhas, ela vai como que desidratando. E não adianta a gente dar mais água para ela, porque ela tá na condição errada de cultivo, né? Ela não está bem ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar, tirar ela do cachepô, botar ela num vaso que ela possa respirar, né? Pode ser um vaso de barro também, daqueles que tem vários furos, que deixa a raiz bem airada, ou um vaso desse como de caixinha de palmeira, que eu já mostrei para vocês, né? E colocar num lugar que tenha bastante luminosidade, mas não sol direto, que tenha seja um lugar ventilado, né? E vai adubando e dando água. Assim, a gente acha que a orquídea não gosta de água, que é para regar só uma vez por semana. Mas isso não é verdade, né? É como a gente, não adianta, por exemplo, a gente tomar, sei lá, 10 litros de água uma vez por semana e passar o resto da semana sem água, né? Não vai resolver, o nosso corpo não vai absorver esses 10 litros, né, de uma vez só. Então a gente tem que ir tomando aos pouquinhos, a orquídea também. A gente não precisa regar um montão, aliás, não deve regar, enfiar ela debaixo da torneira ali e deixar a água escorrer em cima dela, né? Ou jogar no vaso e deixar aquela poça embaixo, né? Se você estiver cultivando num cachepô ou aqui como veio, né, no arranjo. A gente tem que jogar bastante na folha, deixar cair um pouquinho no substrato para ele ficar úmido, mas sem ficar encharcado, né? E deixar secar entre uma rega e outra. Certo? Legal. Muito bom. Tinha uma outra pergunta, aproveitando das Phalaenopsis, que estavam falando da orquídea azul, né? E tem uma aqui também. A dúvida do pessoal é se existe mesmo essa orquídea azul. Existe? Então, Mas como na faz verdade, não. Na verdade, essa orquídea azul, ela foi fabricada pelo homem, tá? O que eles fizeram? Eles usam um corante, provavelmente deve ser um corante alimentício, né, para não fazer mal para a planta, um corante azul para regar essa planta enquanto eles estão cultivando, para ela ficar com essas flores dessa cor. A Phalaenopsis não existe dessa cor, tá? Existe a orquídea Vanda, que é uma orquídea que normalmente a gente cultiva ela suspensa, sem nenhum substrato, é uma orquídea super cara, maravilhosa. A Vanda, ela tem uma coloração meio azulada. Mas a Phalaenopsis, essa Phalaenopsis aqui, ela não é originalmente dessa cor. Tanto que a segunda floração dela, ela provavelmente vai sair como essa daqui, ó. Ela vai sair branca, tá? Então esse é o truque da orquídea, né? Então, a orquídea azul, a gente segue todo o mesmo processo depois que começam a murchar as flores, mas aí quando ela for florir de novo, a gente tem que esperar que vai sair uma orquídea branca, é isso? Isso. Ela não vai mais ficar azul, tá? A não ser que você continue regando ela com água azul, né? Com anilina. Provavelmente aquelas anilinas que a gente usa para fazer doce, bolo, sei lá, confeito de bolo. Eu não sou muito confeiteira, então eu não saberia indicar, mas eu sei que existe corante azul que a gente pode comer. Então, provavelmente, se você regar a sua orquídea direto com água azul, ela provavelmente vai continuar florindo azul, né? Mas, geralmente, a gente não faz isso e ela vai ficar branca, tá? Essa é a diferença. Aqui tem também uma outra orquídea que é maravilhosa,
que é a chuva de ouro. Uhum. Deixa eu tirar um pouco de planta daqui de cima, que daqui a pouco nem, não caigo mais aqui. A chuva de ouro é muito linda e ela é um pouquinho diferente da Phalaenopsis, mas ela também pode ser cultivada dentro de casa. Ela precisa de um pouquinho mais de luminosidade. A forma da rega é a mesma coisa. Também a gente borrifa as folhas, não borrifa as flores, tá? Mesmo quando for adubar, né? Se a gente estiver usando um adubo como esses aqui, que são adubos foliares, que a gente dilui e borrifa na folha, a gente nunca borrifa na flor, tá? Tá. É sempre na folha. Na folha ou então no substrato com aquele bocache, né? Com adubo orgânico, a gente deixa no substrato e aí a gente joga água por cima para a água liberar os nutrientes para as raízes, né? Você pode também fazer uma combinação, deixar lá o bocache, o porta-adubo com bocache no canto, né? No cantinho do vaso. A gente nunca deixa muito perto da raiz, né? Do caule da planta. Por quê? Porque a parte ativa das raízes são a parte mais nova da raiz, né? Então, é pela ponta das raízes que elas vão absorver a água e os nutrientes. Então, não adianta a gente colocar no pé da planta, porque no pé da planta não vai rolar, né? Então, é mais na borda do vaso. No, e na hora de podar essa orquídea, muda alguma coisa? Na hora de podar também é a mesma coisa. A gente poda lá Tá. embaixo, pertinho da onde saiu a haste floral. E aí também a gente pode replantar ela e aí também põe num lugar de meia sombra e vai adubando ela, que também ela floresce de novo, tá? Lógico que ela não vai florescer para cima como tá essa aqui, né? Uhum. A não ser que você faça a estaquinha de novo nela, né? Na hora que começar a sair a floração, você vai tutorando ela para ela ficar da forma que você quer. Mas senão ela vai ficar um pouco mais caidinha, tal, que é como ela fica na natureza. O pessoal está perguntando se tem alguma época do ano que é mais propícia para a floração das orquídeas. Tem isso, não? Depende da orquídea, tá? Uhum. A chuva de ouro, né, que é um tipo de cimbídium, geralmente ela floresce na primavera. Mas, como essas orquídeas todas elas são cultivadas em estufas hoje em dia, né, os produtores eles conseguem manipular as condições de luz e de luminosidade, de temperatura e fazer com que elas floresçam o ano inteiro. Porque essas orquídeas a gente encontra floridas quase que o ano inteiro, né, para comprar. Então, quando a gente vai comprar, a gente encontra elas direto. Quando a gente vai cultivar em casa, aí elas vão entrar no ciclo normal, né, da natureza e vão florescer na época, que elas estão acostumadas a florescer, né? Que não é necessariamente... Porque a gente não tem em casa a condição de reproduzir a estufa como um produtor, né? Então, por exemplo, a Cymbidium, que é essa lindona aqui, a Cymbidium é uma orquídea que ela é nativa da Austrália, de uma região meio desértica. Então, para ela florir, ela precisa ter uma mudança muito grande, de ter uma diferença muito grande de temperatura entre o dia e a noite, né? As regiões desérticas são assim, faz muito calor de dia e muito frio à noite, né? Então, para ela florir novamente, ela precisa passar por esse estresse de temperatura, nesse choque de temperatura entre o dia e a noite, né? Espera só um pouquinho deixa eu lembrar, tinha mais algum outro truque dela que eu anotei aqui. Assim, vídeo. E ela precisa de um período também de escassez de água, né? Então, mais ou menos lá por janeiro,
ela solta uma brotação, uma ou duas brotações novas. A gente pode tirar uma das brotações, deixar só uma brotação. E aí, em abril, mais ou menos, durante uns 15 dias, a gente faz, dia sim, dia não, a gente rega com um pouquinho de água bem gelada ou com umas pedrinhas de gelo, o substrato. E aí, a condição do vaso vai ficar vai fria e ela vai ter a sensação de que ela está num lugar frio e aí depois ela vai florescer, né? Então, o que Essa orquídea acontece? é bem diferente das outras, né? Que a gente falou até agora, então. Exatamente, ela é diferente das outras. Então, Uhum. aqui no Brasil, o que que os produtores fazem? Para não ter que replicar fazer esse truque, né? Ou eles mudam a condição na estufa, ou eles cultivam em locais que têm uma diferença maior. Por exemplo, aqui em São Paulo, eles cultivam na região mais serrana, Campos do Jordão, né? Aquelas regiões mais de serra, de montanha, que tem essa situação de dias mais quentes e noites mais frias, né? Uhum. Consegue reproduzir isso daí. Isso ajuda a induzir a floração. E ela gosta de muita adubação e de água, não uma quantidade muito grande, mas de vários dias, né? Um pouquinho de água quase que diariamente, ou dia sim, dia não. Né? De novo, também a água mais nas folhas, na flor a gente não joga água, e um pouquinho no substrato, tá? Uhum. Essa é a condição assim que elas mais gostam, que vão ficar mais felizes. Bom, falando de substrato, já indo aqui para umas perguntas que a gente tinha, né, de antes da live, que o pessoal já enviou, eles querem saber qual o melhor substrato. Você tem alguma indicação? Olha, eu gosto muito desse substrato da Biosolvit, que que é o produtor do chachim de palmeira, né? Desse vaso aqui, o chachim de palmeira, porque é o mais parecido com o chachim original, né? Que as orquídeas adoravam. Né? Agora, fora esse, a gente tem algumas adaptações. Então, você pode usar o musgo esfagno, você pode usar perlita, você pode depende da orquídea, depende do local onde você vai cultivar, né? Pode usar casca de pinos triturada, pode usar carvão também, pode usar tem casca de macadâmia que tem sido usada também. Então depende muito do ambiente onde você vai cultivar a planta, né? Se você vai deixar ela para fora, embaixo de um pergolado, por exemplo, então ela vai receber água da chuva, é ideal que seja um substrato que drene bem rápido, né, para não ficar acumulando água. Se você vai cultivar num lugar mais protegido, por exemplo, sei lá, um terraço, mas que tenha teto, né? E aí você vai colocar, por exemplo, um pouco mais de humus para deixar um pouquinho mais úmido, sem ficar encharcado, né? Uma coisa que elas não gostam, por exemplo, é de usar argila expandida. Se a gente for usar argila expandida embaixo para fazer a drenagem do vaso, a gente usa só argila expandida e não põe nada por cima, porque a argila expandida ela é feita de uma forma, não sei exatamente como quimicamente, mas se ela ficar com o substrato por cima, ela acaba liberando uma espécie de um gás que pode matar a raiz. Né? As raízes, as orquídeas, as outras plantas não têm o menor problema, mas as orquídeas não gostam muito dessa situação. Então, a gente pode usar, por exemplo, pedrinha, brita ou até isopor. Né? Isopor, por exemplo, de uma televisão. Sabe, você compra aqueles eletrodomésticos e tem aquele monte de isopor em volta. A gente pode usar esse isopor para fazer a drenagem do vaso. Tá? É melhor não usar o isopor que vem, por exemplo, frango, carne, alguma coisa nessas, porque normalmente eles soltam uma aguinha e aí essa água acaba impregnando no isopor e aí pode atrair algum bichinho ali, isso a gente não quer, né? Esse isopor é melhor a gente não reciclar, tá? Pode usar até rolha também para fazer essa drenagem, né? Alguma coisa que deixe o substrato bem aeradinho. Legal. Tem mais Bom, alguma vamos para as perguntas do pessoal. Falta 15 minutos, né? Vamos rapidinho só ver as dúvidas aqui que surgiram que a gente ainda não falou. A Ká
está perguntando aqui. A minha flor está morrendo. O que devo fazer? Acho que a gente já falou no geral, mas se você puder dar uma resumida. Sim, se a flor está morrendo, você poda a haste floral e continua cultivando a planta, né? Lembra de tirar aquele arame para você não se machucar quando você estiver manipulando, né? Porque pode acontecer um acidente de bater no olho, alguma coisa, isso a gente não quer de jeito nenhum. Daí você continua cultivando ela, leva para um lugar que tem uma boa claridade, sem sol direto, continua regando ela e, de preferência, se puder, mudar ela para um vaso com um substrato novo, né? E aí ela vai, daqui a um tempo, ela vai te presentear com flores de novo. Legal. Aí a Thaís Brandão perguntou, qual é o melhor vaso para replantar a minha orquídea? A gente já falou também um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho melhor esse de chachim de palmeira, tá? Tá. Mas você pode também usar o vaso de barro, aqueles que são furadinhos, ou até o vaso de plástico. Depende da sua condição, de onde você mora, enfim, como que você quer montar o orquidário. Legal. Aí a Mônica Guimarães perguntou se só pode usar a água oxigenada nas orquídeas. Não, você pode usar em todas as plantas, tá? Não tem contraindicação. Inclusive, em suculentas, você pode usar água oxigenada também. Eu até fiz um vídeo que eu acho que eu postei a semana passada sobre uma suculenta que chama Gastéria. O meu canal do YouTube é No Figueiredo e o meu site é nofigueiredo.com.br, meu Insta é nofigueiredo1. Então, se vocês quiserem, também dá para vocês acessarem e verem os conteúdos lá. E eu falo sobre a água oxigenada. E ela tem vários, ela ajuda também a combater fungos, ela ajuda também o estresse hídrico, ela tem várias funções, é bem interessante. É um recurso que eu fiquei conhecendo faz pouco tempo e que é muito interessante a gente usar nas plantas. Tá? É uma dica, assim, bem legal. Legal. Vamos lá. Pita das gourmet doces. As flores estão murchas. O que pode ser? Então, se as flores estão murchas, provavelmente está acabando a floração, né? Depois de um tempo, depois ela ficar bonita bastante tempo, a flor começa a murchar, né? Vai secar, depois a haste vai secar também, e aí a planta segue viva, mas acabou aquela floração, né? Daqui a um ano, provavelmente, ela vai florir de novo. Então, você poda a haste e continua cuidando da planta. Legal. Aí, assim, a maioria das perguntas eu acho que a gente acabou falando, mas tem uma aqui que eu acho que é legal para a gente encerrar. Para quem nunca cuidou de orquídea, qual a sua dica? Qual é o tipo de orquídea mais fácil, mais indicada para quem quer começar e se aventurar nas orquídeas? Olha, são essas queridinhas aqui. Para quem nunca cultivou, comece com as Phalaenopsis, que elas são as mais fáceis de serem cultivadas. Elas quase que aceitam qualquer desaforo. Não é bem isso, elas são de um pouquinho de amor e carinho, né? Mas elas aguentam bem essa condição dentro de casa, né? Aliás, eu costumo brincar que o segredo de sucesso de cultivo, além da gente dar água, da gente dar adubação, da gente dar a luminosidade certa para a planta, é AAC, atenção, amor e carinho, né? Então, conversa com a sua planta, né? Observa ela, pergunta até para ela assim, o que está errado, né? Se está acontecendo alguma coisa, você fala assim, poxa, o que está errado? E tenta imaginar o que ela te falaria, tenta imaginar que ela está falando com você, né? Ela mostra, é muito interessante. Por exemplo, o lírio da paz é uma planta que, quando a gente esquece de regar, ele começa a ficar meio murchinho, assim. Você passa por ele, parece que você escuta assim, me rega, pelo amor de Deus. Então, socorro, eu preciso de água, tal. Então, acontece esse tipo de coisa, a gente precisa se conectar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aproveitar, principalmente esse período que a gente está mais em casa, né? Com essa história toda da pandemia, né? E a gente se conectar mais com a natureza, se conectar com as plantas, né? Trazê-las mais para perto, observar, cuidar mais, né? Porque é uma troca muito rica, né? A gente se sente muito bem. Eu recebo direto relatos de pessoas que estavam com depressão,
que não estavam felizes e que começaram a cuidar de plantas e começaram a ficar bem, sabe? Começaram a ficar mais felizes, mais alegres, encontraram mais energia, mais vontade de viver, de, né, seguir. Então é muito legal, porque elas não vão te julgar, entendeu? Elas não vão falar assim, poxa, você está reclamando de novo disso. Ela vai adorar que você está conversando com ela, né? Então você pode contar como é que foi o seu dia, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, que ela vai ouvir e vai ficar muito feliz. Né? É muito, muito interessante, muito rica essa troca com as plantas. Ah, legal, Mo. Obrigada, queria agradecer por esse tempo. Acho que a gente já acabou estourando aí o nosso planejamento. Mas eu queria agradecer muito no seu tempo aí, todo esse conhecimento que você passou aqui para os nossos seguidores, para os seus também que estão acompanhando a nossa live. Queria agradecer por esse momento que a gente teve. E acho que em breve, quem sabe, a gente não pode ter outras oportunidades para a gente fazer outro momento assim. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live também. A gente vai deixar o vídeo salvo aqui depois no IGTV para quem quiser ver na íntegra, encaminhar para as pessoas que sabem que gostam de flores, né? Para passar para o pessoal um pouquinho de conhecimento também. E é isso. Eu que agradeço, obrigada. E ó, muitos beijos floridos para todos. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada. Beijos. Tchau, gente. Beijo, tchau.